Eles tentaram negar. Juro por tudo. Eles tentaram. Mas tem coisa que não dá para esconder. O coração sabe. O corpo entrega. E a alma, essa já tinha se ajoelhado muito antes da mente aceitar. Depois do primeiro olhar, vieram os sinais. Pequenos, subtis, insistentes. Aqueles toques que não acontecem de verdade, mas que o ar sente. Um segundo a mais no mesmo corredor. Uma pergunta idiota só para puxar assunto. Um oi que escondia um fica. Um silêncio que gritava, eu também tô com medo. O problema é que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam das consequências. Sabiam das proibições, dos nomes envolvidos, das linhas que estavam sendo cruzadas. Mas mesmo assim, continuaram. Porque no fundo a gente sempre sabe quando está entrando num abismo. E mesmo assim, pula. Porque o vazio às vezes parece mais acolhedor do que a superfície fria da rotina. Eles se observavam o tempo todo, se liam pelos olhos. Cada movimento virava um código. Cada frase tinha um duplo sentido. E a tensão, crescia como uma corda esticada demais, pronta para arrebentar. As pessoas ao redor não viam, porque quem está de fora não entende o tipo de guerra que se trava quando o desejo mora no lugar errado. Mas eles sentiam no suor frio, nas madrugadas insones, nos sonhos sujos que vinham em forma de lembrança, mesmo sem nunca terem vivido de fato. E é aí que tudo começa a doer, quando você se sente culpado por algo que nem aconteceu ainda, mas já vive em você. E então veio o medo. Não o medo de serem pegos, mas o medo de admitir, de aceitar que aquilo não era mais só uma fantasia, era real. Estava tomando forma, invadindo a rotina, atrapalhando o sono, correndo nas veias. Ela olhava para ele como quem implora para alguém desistir por ela, como quem diz com os olhos, me afasta antes que eu não consiga mais voltar. Mas ele sorria. Não porque não se importava, mas porque sorrir era mais seguro do que confessar o caos que também sentia. E aí vem a pergunta que arrebenta qualquer um. Quem salva quem quando os dois estão se afogando juntos? Foi nesse ponto que tudo mudou. O que antes era só tensão virou necessidade. Eles começaram a procurar desculpas, a inventar coincidências, a viver de momentos roubados do tempo. E cada minuto que passavam perto, deixava um rastro de culpa, desejo e negação. Negavam, sempre, para si mesmos, para os outros. Mas no fundo já sabiam. Não era questão de se vai acontecer, era só questão de quando. Você já tentou negar um sentimento até o ponto em que ele virou dor física? Eles não se amavam ainda. Ainda não. Mas já estavam viciados. Na presença, no cheiro, nos olhares longos demais, na dor que aquilo causava e no prazer que vinha junto. Foi num corredor qualquer, um desses espaços esquecidos onde o mundo parece não existir. A conversa foi breve. O silêncio foi maior. Ela falou alguma coisa sem importância e ele respondeu com outra bobagem. Mas os olhos diziam o contrário. Gritavam, suplicavam. E então, aconteceu. Não foi planejado. Não foi como nos filmes. Foi rápido, meio torto, cheio de medo. Mas foi real. E naquele beijo, todo o peso que eles carregavam explodiu. A culpa, a tensão, o desejo, o medo, a negação. Tudo se misturou num momento que não durou mais do que alguns segundos, mas que partiu o tempo em dois. E aí vem o choque. Ninguém se arrependeu. Nem ela, que tremia de medo. Nem ele, que sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. Porque naquele instante, o certo parecia frio demais. E o errado tinha gosto de verdade. Eles não falaram sobre isso depois. Fingiram que nada aconteceu, mas bastava um olhar, uma respiração descompassada para saber que tudo tinha mudado. O beijo virou vício. A lembrança se repetia como tortura. E como todo vício, eles voltaram. Mais encontros, mais lugares escondidos, mais toques rápidos, beijos roubados, juras feitas com os olhos. Mas quanto mais eles se encontravam, mais se perdiam.
A verdade é que o amor proibido não quer tempo. Ele quer urgência. Ele quer agora. Porque ele sabe que está condenado desde o começo. Então ele corre. Corre rápido. Corre intenso. Como quem ama no limite da tragédia. Mas a pior parte veio depois. Quando um deles hesitou. Quando a consciência bateu. Quando o espelho virou um juiz cruel e a culpa, uma sentença que não perdoa, ela começou a se afastar. A evitar. Ele, a ficar agressivo no silêncio. Porque amar às escondidas não é só esconder do mundo. É se esconder de si mesmo. É olhar no espelho e ver um traidor. É querer parar e não conseguir. Você já beijou alguém sabendo que aquilo podia destruir a sua vida? E mesmo assim faria tudo de novo? E me conta, você parou depois? Ou se afundou ainda mais?